Você já teve um daqueles momentos em que o ar no ambiente muda quando alguém que você conhece a vida toda, alguém que você amou e se importou, diz algo que faz você vê-lo sob uma luz totalmente nova? Bem, isso aconteceu comigo e, até hoje, não consigo esquecer o jeito como ele me olhou quando disse isso. Mas antes de contar tudo, deixe-me perguntar: de onde você está assistindo? Em qual cidade você está agora, ouvindo minha história? Eu adoraria saber, porque esta é uma daquelas histórias que conectam corações a quilômetros de distância. Poderia acontecer em qualquer lugar. Talvez já tenha acontecido. Tudo começou em uma tarde tranquila de terça-feira. O sol brilhava através das cortinas de renda da minha pequena casa nos arredores de Savannah. Eu tinha acabado de colocar um bule de chá de camomila no fogão e estava dobrando uma pilha de roupa limpa. A maioria toalhas e o moletom velho de Matthew, que ele esqueceu durante sua última visita. Quando ouvi a batida, não esperava ninguém. Minha vizinha, Judy, costumava ligar antes de aparecer, e o carteiro nunca batia. Quando abri a porta e vi meu neto parado ali, com aquele sorriso tímido no rosto e um pequeno buquê de margaridas na mão, meu coração praticamente derreteu. Mamãe Meg, disse ele, usando o nome que me dera quando era apenas um bebê. Espero não estar invadindo. Estava na cidade e pensei em passar aqui para uma visitinha. Eu não o via há quase 2 meses. Ele tem 28 anos agora, é alto e magro, com uma confiança silenciosa que sempre me lembrou de seu falecido avô. E embora ele já esteja crescido, ainda há uma ternura em seus olhos quando ele olha para mim. Uma gentileza rara hoje em dia nos jovens. Você nunca vai invadir, eu disse a ele, pegando as flores e o conduzindo para dentro. Sabe, você é sempre bem-vindo aqui. Ele entrou na sala e olhou ao redor, como sempre fazia, com os olhos pousados nas fotos de família emolduradas nas prateleiras. Olhou para dele, com 5 anos, sentado no meu colo na praia e riu baixinho. Acho que nunca fui tão pequeno. Era? Era, perguntei com um sorriso, colocando as margaridas em um vaso. E você era um saco. Ele riu e se acomodou na velha poltrona perto da lareira, a mesma em que seu avô costumava se sentar. Eu podia ver o conforto em sua postura, o jeito como ele relaxava, como se aquele fosse o único lugar onde ele não precisasse ser ninguém além de si mesmo. Passamos a hora seguinte conversando sobre tudo e nada. Seu trabalho em Charleston, seu apartamento, uma garota com quem ele andava saindo, mas sobre quem não tinha muita certeza. E eu ouvia como só uma avó consegue, sem julgamentos, apenas com compreensão silenciosa e um aceno ocasional de cumplicidade. Por fim, servi um pouco de chá para nós dois e nos sentamos na varanda enquanto o céu ficava dourado. O calor do dia diminuiu, e os grilos começaram seu canto noturno. Era uma daquelas noites tranquilas de verão que você gostaria de poder guardar para sempre. Foi quando aconteceu. Matthew se virou para mim com uma seriedade estranha nos olhos. Vovó, disse ele, a voz mais baixa, agora pensativa. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Olhei para ele por um longo momento, sentindo que algo estava por vir, mas sem saber o que. Claro, querido. Você pode me perguntar qualquer coisa. Ele hesitou. Seus dedos brincaram com a borda da xícara, e ele olhou para o gramado e depois para mim. Você já se sentiu sozinha? Quero dizer, verdadeiramente, profundamente sozinha. A pergunta me atingiu como um sino. Não porque fosse fora de contexto, mas porque era tão crua, tão aberta. E eu podia dizer que não era apenas curiosidade casual. Estava vindo de algum lugar bem fundo nele. Engoli em seco, procurando as palavras certas. Sim, eu finalmente disse, minha voz quase um sussurro. Mais vezes do que consigo contar. Houve um longo silêncio entre nós, um que carregava peso e calor ao mesmo tempo. Ele assentiu lentamente, e eu vi algo mudar em seu rosto, algo como compreensão ou talvez permissão. Tenho sentido muito isso ultimamente, disse ele. Acho que é por isso que vim aqui. Eu precisava estar perto de alguém que entendesse esse tipo de silêncio. Estendi a mão e a coloquei sobre a dele. Seus dedos eram quentes, familiares. Eu entendo mais do que você imagina. Ele olhou para as nossas mãos e não se afastou. Foi nesse momento que o ar mudou. Nada foi dito, mas tudo mudou. Algo não dito passou entre nós. Algo terno, não inapropriado, nem mesmo claramente definido, mas estava lá. E de repente, a noite não parecia uma noite comum,
de jeito nenhum. Na manhã seguinte, acordei com um cheiro suave de café vindo da cozinha. A princípio, pensei que fosse apenas um sonho, aquele aroma reconfortante que tantas vezes enchia minha casa quando meu marido, Robert, ainda estava vivo. Mas, enquanto vestia meu hobby e caminhava pelo corredor, o som de canecas tilintando e um cantarolar confirmou. Matthew já estava de pé. Ele estava perto do fogão, descalço, sem camisa, vestindo apenas a calça do pijama, e um sorriso ligeiramente tímido surgiu quando me viu. Mamãe Meg, disse ele. Espero que não se importe. Lembrei-me de como você sempre gostava do seu café, um pouco doce e com creme. Encontrei tudo. Fiquei presa entre a surpresa, um calor que não sentia há muito tempo. Vê-lo assim na minha cozinha, movendo-se confortavelmente pelo espaço, com as costas retas e a postura relaxada, me causou uma estranha sensação de arrepio. Não o tipo que eu esperava de uma manhã fria, mas o tipo que se sente quando algo é novo, incerto, mas de alguma forma profundamente familiar. Você se lembrou bem, eu disse, tentando firmar a voz enquanto me aproximava da mesa. Embora eu deva dizer que acordar com um homem bonito me fazendo café não é algo que eu imaginava vivenciar novamente. Ele riu, entregando-me a caneca e sentando-se à minha frente na pequena mesa de madeira que vira décadas de refeições, jogos de cartas e conversas sussurradas. O silêncio entre nós não era constrangedor, era carregado, mas de uma forma gentil, como se ambos sentíssemos algo para o qual ainda não tínhamos palavras. Seus olhos procuraram os meus, quando se fixaram ali, vi o eco da pergunta da noite anterior. Aquela solidão profunda e silenciosa, do tipo que não vem de estar sozinho, mas de não ser verdadeiramente visto. E, pela primeira vez em muito tempo, me senti vista. Não falamos sobre isso no começo. Em vez disso, conversamos sobre o meu jardim. Ele perguntou se os tomates estavam nascendo. Eu disse que eles estavam com dificuldades este ano, e ele se ofereceu para ajudar a replantá-los, se eu quisesse. Não sei por que uma oferta tão simples fez meus olhos lacrimejarem, mas lacrimejou. Acho que foi a ternura em sua voz. Mais tarde, naquela tarde, depois de uma caminhada lenta pelo quintal e um almoço leve, me vi entrando na sala, vasculhando álbuns de fotos antigos. Ele entrou e sentou-se ao meu lado no sofá, nossos ombros mal se tocando. No entanto, a proximidade dele preencheu toda a sala. Você estava sempre sorrindo nestas fotos, disse ele, apontando para uma foto antiga minha e do Robert em uma toalha de piquenique, minhas bochechas coradas, meus braços em volta do meu marido. Você parecia muito feliz. Eu estava. Respondi baixinho. Tivemos nossos momentos difíceis, mas ele era um bom homem e me amava de uma forma que nunca me fez questionar a mim mesma. Matthew olhou para mim com uma intensidade que me fez parar de folhear as páginas. Você ainda merece esse tipo de amor. Eu sabia como responder aquilo. Parecia terno demais, próximo demais. Senti minha respiração falhar, o ar rarefeito e denso com algo que não estava lá antes, ou talvez sempre tivesse estado lá, crescendo lenta e silenciosamente. Coloquei o álbum na mesa e me levantei, precisando de distância, mas Matthew ficou comigo. Vovó Megan, disse ele, segurando meu pulso suavemente. Eu quis dizer o que disse ontem à noite. Vim aqui porque tenho sentido coisas com as quais não sei como lidar. Tenho pensado sobre a vida de forma diferente, sobre conexão, sobre o que significa realmente pertencer a alguém. Sua voz não era desesperada. Era honesta. Eu deveria ter dito a ele para parar. Deveria ter redirecionado a conversa, mas em vez disso, olhei para ele, nossa diferença de altura diminuindo agora que estávamos tão perto. E sussurrei. Eu sei exatamente o que você quer dizer. Ele não se moveu. Eu também não. Mas o ar ao nosso redor mudou novamente, como uma onda passando. Não quero que você se sinta sozinha, disse ele. E não quero que você fique confuso. Engoli em seco. Não estou, respondeu ele. Não sobre como me sinto quando estou perto de você. Meu coração batia forte no peito. Eu tinha 76 anos. Eu tinha visto tanta coisa na vida. Perda, tristeza, amor, devoção. Mas nada me preparou para o desejo silencioso que agora vivia nos olhos de Matthew. Não era sobre luxúria. Era sobre a necessidade de ser abraçada por alguém que conhecesse sua alma. E, naquele momento, eu sabia que estava lutando contra o mesmo desejo.
Não nos falamos mais naquela noite. Ele preparou o jantar enquanto eu estava sentada na varanda, tentando entender os sentimentos que se infiltravam como era por uma janela velha. Quando ele se juntou a mim, comemos em silêncio, com as estrelas no alto e as cigarras zumbindo ao fundo. Antes de ir para a cama, ele parou no corredor e se virou para mim. Podemos conversar mais amanhã? Sim, eu disse. Boa noite, mamãe Meg. Boa noite, Matthew. Mas, nas horas silenciosas da noite, eu ficava deitada na cama, olhando para o teto, ouvindo o eco de suas palavras repetidamente na minha cabeça. Você ainda merece esse tipo de amor. E, pela primeira vez em décadas, me perguntei o que o amor poderia significar nessa idade, quando o corpo está mais velho, mas o coração ainda está aberto. O dia seguinte passou com uma estranha gentileza, como se a própria casa tivesse percebido o crescente silêncio entre nós. Não do tipo desconfortável, mas frágil, como uma cortina esvoaçando ao vento, esperando para ser aberta. Matthew dormiu mais do que o normal. Eu não o incomodei. Em vez disso, fiquei na cozinha com as mãos ocupadas, amassando uma massa que eu realmente não precisava, só para evitar que minha mente girasse nos mesmos pensamentos. O que havíamos dito ontem à noite? O que não havíamos dito? E, mais importante, o que significava? Quando ele finalmente entrou, esfregando os olhos para afastar o sono, sua voz era suave e acolhedora. Algo cheira incrível. É só pão, eu disse, virando-me para encará-lo. Pensei em manter minhas mãos ocupadas. Ele se aproximou do balcão e se inclinou ao meu lado, mais perto do que precisava. Eu podia sentir o calor irradiando dele e fiquei sem fôlego antes que eu pudesse me conter. Ele percebeu. Claro que percebeu, mas não disse nada. Em vez disso, perguntou: quer dar uma volta mais tarde? Talvez até o lago? Concordei. Seria ótimo. Então, fomos. Depois do almoço, preparamos uma pequena cesta de piquenique, uvas, queijo, uma garrafa de chá gelado, e seguimos pela velha estrada rural que levava ao lago, onde eu levava para pescar quando criança. Ele não falou muito durante o trajeto, apenas me olhava de vez em quando, como se ainda estivesse tentando entender alguma coisa. Chegamos ao lago pouco antes do pôr do sol. Estava tranquilo, apenas alguns pássaros distantes cantando sobre a água. A luz dourada brilhava na superfície, e nos sentamos em um pequeno banco de madeira perto da beira. Era o tipo de lugar onde os segredos parecem seguros. Depois de uma longa pausa, ele finalmente falou: sabe, eu costumava pensar que o amor tinha regras. Olhei para ele de lado, curiosa. Regras? É, disse ele. Que tinha que ser entre certas pessoas, acontecer em uma certa idade, se encaixar em um certo molde. Mas, ultimamente, tenho percebido que o amor se importa muito com essas coisas. Ele pegou uma pedrinha e jogou na água. Ela pulou 2 vezes antes de afundar. Não estou dizendo isso para te confundir. Ele continuou. Sei que parece loucura, mas quando estou perto de você, não sinto como se estivesse olhando para minha avó. Sinto como se estivesse olhando para alguém que me entende de um jeito que ninguém jamais entendeu. Senti meu coração apertar com suas palavras. Abri a boca e a fechei novamente. Eu queria ignorar isso. Queria dizer a ele que era apenas uma fase ou talvez a solidão falando, mas não consegui, porque lá no fundo, eu também sentia isso. Você se tornou um homem, eu disse suavemente. E você me viu por mais tempo do que a mulher que eu costumava ser. Ficamos sentados em silêncio novamente, nossos ombros se tocando. Não quero cruzar uma linha, ele disse baixinho, os olhos ainda na água. Eu só precisava te dizer que estar aqui com você me faz sentir mais eu mesmo do que em qualquer outro lugar. Virei-me para olhá-lo. Seu rosto estava aberto, sincero, não cheio de desejo, mas com algo mais profundo. Um anseio por ser conhecido, por estar perto, por sentir algo real. Nunca pensei que ouviria algo assim de você. Admiti. Mas também nunca pensei que sentiria algo se mexendo em mim novamente, especialmente agora. Você me lembra que ainda estou viva, Matthew. Peguei sua mão gentilmente. E ele me deixou pegá-la. Você sempre teve uma alma tão gentil, sussurrei. Mesmo quando você era pequeno. Mas o que estou sentindo agora é diferente. E não sei o que fazer com isso. Não precisamos fazer nada, disse ele. Eu só quero estar aqui com você, do jeito que você me permitir.
Ficamos sentados assim até o sol se pôr e o céu ficar violeta. O lago brilhava em tons suaves, e eu podia sentir a mudança novamente, não dramática, não repentina, apenas constante, como a maré mudando. Quando voltamos para casa, acendi algumas velas na sala de estar, só para espantar a escuridão que se aproximava. Ele me ajudou a preparar um jantar leve e, depois, nos encontramos no sofá, com o álbum de fotos do outro dia ainda aberto. Ele não falou muito, apenas apoiou a cabeça levemente no meu ombro, e eu deixei. Eu não deveria ter feito isso. Eu sabia. Mas algo naquele momento parecia um retorno, não um afastamento do amor, da memória, da vida em si. Mais tarde, quando ele se levantou para ir para a cama, ele se virou para mim e disse: "Estou feliz por ter vindo aqui." E eu disse: "Eu também." Mas quando a casa ficou em silêncio e eu estava sozinha no meu quarto novamente, sentei-me perto da janela, olhando para a noite. Os sentimentos dentro de mim haviam se transformado em algo que eu não conseguia nomear. Algo lindo, assustador e totalmente inesperado. O que acontece quando duas almas encontram conforto uma na outra, mesmo que o mundo não entenda? Eu não tinha as respostas, mas sabia que a pergunta não iria embora. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. A casa ainda estava envolta naquele silêncio matinal que parece quase sagrado. Vesti meu hobby e caminhei silenciosamente pelo corredor, parando na porta do quarto de hóspedes. Fiquei escutando, ouvindo apenas uma respiração suave e rítmica do outro lado. Uma parte de mim queria continuar andando, outra parte ficou. Quando desci, a chaleira já estava apitando. Servi o chá e coloquei as xícaras na mesa, tentando acalmar a tempestade que começava a se agitar dentro de mim. Havia uma doçura nesses momentos de silêncio. Ele ali, na minha casa, movendo-se por ela como se pertencesse a ela, como se fosse assim que as coisas deveriam ser. Mas essa doçura estava se misturando com um medo muito real. Quando ele entrou na cozinha, seus olhos estavam mais suaves do que eu me lembrava, como se o silêncio da manhã também tivesse acalmado algo dentro dele. "Bom dia, Mamãe Meg", disse ele. Aquele nome, agora carregado de um tipo diferente de ternura. "Bom dia, querido", respondi. Ficamos sentados em silêncio por alguns minutos, apenas tomando chá, apenas respirando, até que ele finalmente pousou a xícara e olhou para mim do outro lado da mesa. "Não dormi muito ontem à noite." Concordei. "Nem eu." "Estava pensando", disse ele, com a voz cautelosa, "sobre nós, sobre o que está acontecendo entre nós. Sei que não é algo que possamos nomear facilmente, mas não quero fingir que não é real." Olhei para minha xícara. O vapor se formou como uma pergunta. "Passei muitos anos sentindo falta de coisas", disse lentamente. "Sentindo falta do seu avô, sentindo falta da sensação de ser vista, de ser tocada. Até enterrei essas necessidades, porque pensei que era isso que mulheres da minha idade deveriam fazer." Matthew estendeu o braço sobre a mesa e pegou minha mão. Seu toque era firme e quente. "Você não precisa continuar enterrando-as", disse ele. Lágrimas brotaram nos cantos dos meus olhos. Eu odiava o quão vulnerável eu me sentia, o quão exposta, mas também me sentia segura, como se pudesse realmente dizer as coisas que nunca ousei dizer em voz alta. Eu não achava que me sentiria próxima de alguém novamente. Sussurrei. "Não desse jeito. Não assim." Ele apertou minha mão gentilmente. "Você não está mais sozinha." O dia se desenrolou em um ritmo lento e deliberado. Saímos para o jardim. Ele me ajudou a capinar a roseira e a substituir as estacas dos tomates. Rimos mais do que conversamos. Ele sujou a camisa e fingiu odiar, mas eu sabia que ele não se importava. Esse tipo de trabalho, o tipo que enraiza suas mãos na terra, faz algo com você. Ele te âncora. Torna a verdade mais fácil de encarar. Naquela noite, depois do jantar, vesti um cardigã leve e saí para a varanda. A lua estava baixa, banhando tudo em prata. Ouvi a porta se abrir atrás de mim. E então Matthew saiu silenciosamente e ficou ao meu lado. "Posso te perguntar uma coisa?" Ele disse. "Claro." Ele olhou para a escuridão, as mãos apoiadas no corrimão de madeira. "Se as coisas fossem diferentes, se eu não fosse seu neto, você se sentiria da mesma forma que se sente agora?" Não respondi imediatamente, não porque eu não soubesse,
mas porque a resposta era pesada demais para ser levantada facilmente. Sim, eu disse finalmente. Eu sentiria. Ele se virou para mim com uma expressão aberta, perscrutadora. Não acho errado amar alguém que te ama de volta, disse ele. Mesmo que o mundo nunca entendesse. Assenti. O mundo não precisa entender tudo. Às vezes, o amor acontece silenciosamente entre duas pessoas que simplesmente se encontram. Ficamos em silêncio por um longo tempo, ouvindo os grilos e o farfalhar das árvores. Não havia pressa agora, nem pressão, apenas um conhecimento compartilhado, uma profunda intimidade emocional que havia encontrado seu próprio lugar no mundo. Imperfeita, talvez, mas real. Por fim, sentamos no velho balanço da varanda, e ele gentilmente me envolveu com um braço. Minha cabeça descansou em seu ombro. A brisa carregava o aroma de madressilva. O momento parecia suspenso no tempo. Não sei o que o amanhã trará. Não sei como chamaremos essa conexão ou como a explicaremos. Talvez não a explicaremos. Mas eu sei disso. O amor nem sempre bate a porta educadamente. Às vezes, ele encontra você na quietude. Às vezes, espera décadas, escondido atrás de velhos álbuns de fotos e memórias desbotadas antes de voltar à luz. E, às vezes, aparece na sua porta da frente com margaridas na mão e uma pergunta que você nunca esperava ouvir. Mas uma vez que chega, você não pode desfazê-lo. E talvez você nem queira.